nossos ouvintes, que é nutrição, época de carnaval, compra de material escolar. Porque depois do carnaval, você sabe que o Brasil pega no tranco, né? E a gente está aqui com a doutora Cláudia Férez, que vai falar sobre isso. Mas eu quero boa tarde da doutora Cláudia, boa tarde, doutora. Boa tarde, Clécio, boa tarde, ouvintes da JI. A doutora Cláudia é, inclusive, colunista aqui do Jornal da Manhã, né? Isso, todas as sextas-feiras no online nós temos uma coluna aqui do programa. Bom, voltando aqui para a Silvia Cristina, que é nutricionista. Silvia, responde aí o nosso ouvinte, que é o Pereira, que é diabético. Não tenho. E ele perguntou no bloco anterior o seguinte: é difícil tratar diabetes, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, é difícil de qualquer forma. Do ponto de vista do nutricionista, qual seria o melhor caminho para ele, Pereira, no caso dele, por exemplo? Então, Pereira, o que a gente pede para a pessoa estar fazendo? Não só quem tem diabetes, mas pelo menos assim, toda a população. Comer de 3 em 3 horas, mas não é aquele negócio, olha lá no relógio, já deu 3 horas e já fica com aquela preocupação de estar comendo. Mas pelo menos se preocupar em não ficar muito tempo sem comer nada, fazer uma atividade física, desde que seja liberado, né, pelo seu médico, porque talvez ele vai liberar uma atividade mais leve, como uma caminhada, alguns, né, um tipo de alongamento, e fazer essa alimentação mais regrada, evitar bebidas alcoólicas, evitar alimentos assim muito gordurosos, trocar o açúcar pelo adoçante, né, no caso do diabético. Então, esses são os principais pontos que a gente tem que tomar cuidado com o diabetes. E também, assim, ter aquele controle, né, todos os dias, porque alguns vão precisar da insulina, alguns vão precisar só do medicamento. Então, quanto mais controlar, mais a gente vai evitar aqueles efeitos, né, indesejáveis, que é aumento muito da glicose. Às vezes, né, a pessoa fica muito tempo sem comer nada, fala assim, eu não vou comer porque pode aumentar a glicose. Mas o que acontece? A pessoa pode ter um quadro reverso, que chama hipoglicemia. Então, esse é um caso também muito preocupante. A gente pede, pelo menos assim, para não ficar muito tempo em jejum, justamente por causa disso. Sim. Tá? Comida muito pesada, assim, também de 2 em 2 horas, não é recomendado. Essas comidas pesadas, o que vai acontecer? Vai sobrecarregar o trabalho do nosso estômago, do nosso fígado. Então, isso é prejudicial. Por isso que a gente pede uma pequena refeição, coisas leves. Ainda mais agora na época do calor, né? Que a gente pensa muito na hidratação. Esses são os pontos críticos. Não é só aquele negócio que fala assim, eu tenho que tomar os medicamentos, eu tenho que ficar pesando, eu tenho que controlar meu peso porque eu estou obeso. Às vezes, tem pessoas que têm diabetes que não estão com sobrepeso. Então, isso a gente tem que tomar cuidado também. Tá? E outras também, vem a hipertensão, outras doenças associadas. Isso também a gente tem que tomar cuidado. No caso dele, por exemplo, saber o peso, a altura, o IMC, seria ideal também para dar uma resposta mais fechada junto com o problema dele, não é? Certo. Então, porque a gente assim vê, né, o IMC, vê o peso, a massa corporal, mas só que isso é uma coisa assim, se for isolado, não quer dizer nada pra gente. A gente tem que ver a história do paciente, os costumes alimentares, os hábitos, né, que ele tem de atividade física. Então é tudo um conjunto. Não adianta nada só olhar o IMC, só o peso e esquecer das outras, né, dos outros pontos importantes. Para fechar o tema, cuidado, né, com a alimentação, alimentar mais a miúdo, né, digamos assim, beber bastante água. É verdade? Alimentos, né, de qual procedência a gente está procurando. Porque não adianta nada ver lá uma barraquinha de cachorro-quente, uma barraquinha, né, de sanduíche e a temperatura tá a 36 graus e a pessoa tá comendo esse tipo de alimento. A gente pede para evitar ao máximo esses alimentos gordurosos, dar preferência aos sanduíches naturais, desde que você vai lá, vê que está bem refrigerado, olha a embalagem, se está, né, se está dentro dos padrões, se está embalado, data de validade, que é muito importante. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Tem que ficar de olho, atento. Tem que ficar bem atento a isso. Então, assim, principalmente... Porque o comerciante fica justamente, ele joga as suas expectativas em cima da falta de atenção. Isso pelo menos prevaleceu até hoje, né?
mas com à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão se conscientizando. Isso, porque o que acontece? Às vezes, por exemplo, tem um lá vendedor ambulante que está debaixo do sol quente, e será que aquela temperatura lá dentro do carrinho está adequada? Então, isso que a gente tem que prestar atenção. Se for, procure assim, um estabelecimento que você vê que tem boa higienização, que preocupa, né, em armazenar os alimentos da forma correta. Caldo de cana com a mão suja. Então, caldo de cana... Que delícia. Imagina a infecção, intoxicação que não vai causar. Não, e tem um corte no dedo aí. Daí se a pessoa tem um corte no dedo é pior ainda, porque daí pode transmitir outros tipos de doenças. Então, cuidado, né? Então, Cuidado tomar bastante cuidado. E preferência assim, se quiser também, vai lá tomar uma água de coco, né? Que além da água, tem os sais minerais que também vai repor, né? Porque a gente está transpirando. A gente está transpirando e não perde, né, só a água, vai perder os sais minerais. A água de coco é uma boa pedida, tomando cuidado com o local que a gente está, né, a procedência que a gente está adquirindo esse alimento. Verdade. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. A doutora Cláudia está por aqui. Doutora Cláudia Feres é a chefe de contencioso da Fundação Procon e é também advogada. E durante o seu dia, né, doutora Cláudia, muitas idas e vindas, são audiências representando o Procon, né? Tem a sua parte universitária também, que você tem que dar conta como professora. Como é que você lida na parte de se nutrir, se preparar nutricionalmente falando? Bom, Clécio, então quanto à quantidade, né, eu acabo não me preocupando muito, mas mais com a qualidade. Então, eu tento comer da forma mais saudável possível para que eu possa ficar forte, assim, no sentido de aguentar todo esse rojão, né, das 7 da manhã às 11 da noite. Mas eu tenho um ponto fraco que eu tenho que confessar aqui, que são os chocolates, que eu não abro mão deles, né? Mas eu tento comer da forma mais saudável possível. Muito bem. O chocolate faz bem ou faz mal? Então, o que a gente pede para, né, principalmente agora na época do carnaval, a pessoa fala assim, o chocolate é energético, então vai me dar energia para, né, curtir os 4 dias, né, de carnaval. O que a gente pede para evitar? Porque o chocolate, por ser mais gorduroso, tem o problema, né, das pessoas que já bebem. Se a pessoa bebe bebida alcoólica, tem aquele problema do fígado para estar metabolizando aquele álcool. Se a pessoa come o chocolate, que é uma comida gordurosa, ou torresmo, esses outros gordurosos, vai ter mais dificuldade para metabolizar. O fígado acaba virando o incrível Hulk. O fígado tem que, né, se desdobrar para fazer 2 trabalhos ao mesmo tempo. Então a gente pede assim, para evitar, né, o chocolate, principalmente nessa fase, para quem bebe, e dar preferência aos alimentos mais naturais. Mas dizem que depois da bebida o chocolate cai bem, ele equilibra a glicose, o açúcar, enfim. Não, certo seria não comer o chocolate, o certo seria comer assim, uma refeição antes, né, do carnaval, durante e depois. Antes, o que a gente pede para fazer? Pegar um pão integral, fazer um sanduíche natural, tentar evitar a maionese, tá? Tomar junto com um suco natural. Sim. Durante, o que a gente pede para fazer? Além de hidratar bastante, né, principalmente com a água, a gente pede bastante assim, para repor os sais minerais, né? Uma água de coco, um suco de frutas naturais. Naturais, viu, gente? Não é de caixinha, não. Porque essa história de suco de caixinha, depois a gente vai contar o que acontece aí pro pessoal, né? E assim, depois, né, que tem aquela fase, né, que a gente se diz da ressaca, o que vai acontecer? O nosso metabolismo tá, né, trabalhando para tirar aquele álcool do organismo. Álcool, né? Então a gente tem que fazer uma refeição mais leve para não prejudicar mais. Então assim, a gente pede também para comer coisas mais naturais. Fundação Procon, que ele vai encontrar inclusive o nome, né, dessas papelarias, a localização e inclusive as variações de preço. Então a fiscalização por intermédio da gestão do nosso presidente Leonardo Sivieri foi às ruas esse ano para poder fazer essa pesquisa com muita presteza, né? E está tudo lá para informar o consumidor. Inclusive, no site do Procon, no portal da Prefeitura, né? uberaba.mg.gov.br/Procon, é esse o endereço? As pessoas podem saber exatamente qual a papelaria que está vendendo mais caro e aquela que está praticando o preço, o nome e o endereço.
muitas pessoas perguntam assim, por que o PROCON não interfere diretamente nos preços, né? Então, a gente costuma dizer, olha, a concorrência é um direito fundamental, né, previsto constitucionalmente. As pessoas são livres para colocar os preços que querem. Então, por isso que o PROCON, a Fundação PROCON tem um papel e uma função social importante, que é dizer, olha, embora os fornecedores sejam livres para colocar os preços que bem entendam, né, nós fazemos essa pesquisa. Então, nós temos aqui esses 7 estabelecimentos que são os mais comumente procurados pelos consumidores uberabenses, e tem variações de preços absurdas. Nós temos materiais aqui com variação de 500%. Meu né? Deus, e esses 500%, a variável, são papelarias que ficam na periferia ou região central? Então, nós temos assim, procuramos umas 2, 3 centrais, né, e as demais no entorno porque entende-se que a maioria acaba descendo, né, para o centro para poder fazer essas compras. Mas nós temos aí, salvo engano, uma no bairro Badia, no Boa Vista, que são papelarias também maiores, que também o movimento é também grande, né? Entraram na nossa pesquisa. E essas são careiras? Pode falar, não tem problema. É bom a gente informar o senão então, eu não senão vou o citar ouvinte nome acaba, aqui, a gente evita que ele se desloque, né? mas há uma tendência, Clésio, de que as papelarias que não sejam centrais, que não estejam mais próximas, né, tenham um valor maior. Né? Então, as que estão mais próximas, elas fazem ali um jogo de concorrência mesmo. Né? Então, até para o consumidor é mais fácil para poder fazer essa pesquisa, né, em relação ao material, sair de uma, entrar na outra, tem uma facilitação. Então, as que estão mais próximas têm preços mais próximos também, e as que estão mais distantes, uma variável maior. Muito bem. Tá, então, já é uma informação. Né? Esse atestado de quitação do débito que entende ser abusivo se o aluno tem o pagamento de pronto da matrícula para fazer. Quer dizer que, então, a pessoa não ser rematriculada no curso, no ano seguinte naquele curso, porque ficou devendo, isso é proibido. Na mesma escola, a lei permite, Clésio, que a mesma escola onde o aluno está inadimplente, ela não é obrigada a fazer rematrícula, né? A não ser que ela faça um acordo com os pais, que são os responsáveis financeiros. Então, a mesma escola não é obrigada a rematricular, mas a outra escola, né, ela é obrigada a fazer a matrícula, mesmo que o aluno esteja devendo a escola anterior, se ele tem o pronto pagamento da matrícula. Ok, 3 horas e 20 minutos, 3h20 aqui na sua Rádio JM. Nós vamos voltar daqui a pouquinho com a doutora Silvia, nutricionista, para falar de carnaval, nutrição, especialmente para os furiões de plantão aí que já estão cortando os abadás, né? E para falar também de volta às aulas, porque depois do carnaval a vida volta ao seu normal. É hora de estudar, comprar caderno, ir para a escola. Já já a gente volta aqui na sua Rádio JM, a rádio que você ouve e gosta. 3h21. O nível de sucesso. Então, e geralmente as instituições recorrem. Né? O nosso atendimento inicial lá, Clésio, ele é um atendimento preliminar, né? Nós recebemos o consumidor, ouvimos dele a reclamação e, num segundo momento, os assistentes jurídicos já entram em contato com o fornecedor via telefone. A Fundação PROCON, ela tem um canal de comunicação direto com os fornecedores. É um telefone que não é esse 0800 que o consumidor usa no sax. É um canal direto PROCON e empresa, Sim. Que é um canal criado pelas empresas. Então, os assistentes jurídicos já entram em contato com esses fornecedores de Uberaba ou não, né? E tentam resolver. E nós temos, assim, sem margem de dúvida, 99% dos casos que chegam ao PROCON, nós resolvemos atendimento preliminar. Os demais via processo administrativo. Gostaria de terminar com você o bate-papo de hoje falando de uma questão também que a gente vai abordar aqui, que é a questão dos estacionamentos da cidade de Uberaba. Gostaria que você explicasse toda a situação e que medidas que o PROCON tomou em relação aos estacionamentos, principalmente na região do centro. Sim. Bom, é o seguinte, o PROCON, ele, juntamente com os segmentos, né, como os dirigentes de estacionamentos e associações representativas, como a CIU, que foi muito importante nesse processo,
há uns 6 meses, elaborou um projeto de lei, né, onde a intenção era regulamentar o uso dos estacionamentos, até para atender uma demanda que o consumidor já vinha pedindo à Fundação Procon há muito tempo, que é o fracionamento da hora, né? E quando nós elaboramos essa lei, até inicialmente nós tínhamos aí uma proposta de fracionamento de 15 em 15 minutos, depois da 1 hora cheia. E conversando com todos esses dirigentes, depois de muitas reuniões que nós fizemos, foi totalmente democrática a elaboração desse projeto de lei, e todas as reuniões se deram nos anfiteatros lá dos centros de eventos da CIU, né, com toda essa proteção da CIU e nos direcionando, né, nós decidimos que o fracionamento, então, no projeto sairia de 30 minutos. E nós levamos à Câmara para votação de 30 em 30 minutos seria o fracionamento. Mas quando chegou lá, nós tivemos surpresa, né, de que um dos nossos vereadores pediu para que esse fracionamento voltasse aos 15 minutos. E passou, né, pela Câmara por unanimidade. Seja, agora explicando, assim, bem diluidamente, o cara paga por 1 hora. Isso. Se por exemplo chegar 1h05, ele vai ter que pagar o fracionamento de 15 minutos. Isso. Né? Vamos imaginar sendo que vocês tinham a ideia de aumentar isso para meia hora. Isso. Vamos imaginar que o estacionamento custa R$2, né? Então, se ele passava 2 minutinhos de 1 hora, ele tinha que pagar R$4. Agora ele tem que pagar R$2,50 ou R$2 ou R$3, né? Era fracionado de 30 em 30. Bom, o que tem acontecido é que a Fundação Procon não pode fiscalizar esses estabelecimentos atualmente, porque alguns deles entraram no judiciário pedindo a inconstitucionalidade dessa lei municipal, entendendo que o município não tem competência para legislar sobre esse tipo de matéria. E algumas decisões foram favoráveis aos estacionamentos, então a Fundação Procon, até que tenha o julgamento transitado em julgado, que ainda deve correr por um tempo, ou seja, seria não pode fazer seria um benefício para a população. Seria um benefício, né? Porque de 15 em 15 minutos fracionamento ou de 30 em 30 minutos. É mais gasto no bolso do teria uma rotatividade maior e acabaria ajudando o consumidor a ter um gasto também.